Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pod Vida, o podcast que tem o objetivo de gerar vida através de outras vidas. E hoje a vida que tá com a gente aí é do Jorge Bispo, Amém. Um grande homem de Deus aí que eu tive o prazer de conhecer. E ele vai trazer um pouquinho da história dele, sobre a importância, né, do tema que a gente vai falar hoje sobre finanças. Verdade. E o que a Bíblia diz sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, é importante, por que a gente não fala tanto nas igrejas, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai ser legal a gente debater, não é não, Felipe? Isso aí, galera. E você aí que está assistindo a gente, compartilha, continue divulgando nossos vídeos, ajudando a gente a repartir e compartilhar as coisas boas do reino, tá bom? Então, é isso. A gente pede como patrocínio isso, compartilhar, dividir, seguir, mandar para os amigos. A gente faz os cortes aqui, pega os rios, manda pelo direct para os amigos, abençoa a gente com a gente no caminho, que essa é a nossa ideia, essa é a proposta do Pod Vida. Amém. Tá bom? Amém. Jorge Bispo, se apresenta um pouco aí pro pessoal te conhecer, quem é o Jorge Bispo, Isso. como é que começa a sua caminhada na fé com Jesus e o que ele tem te comissionado, né, para fazer. Verdade. Assim, hoje minha esposa não pôde estar aqui, que ela está no evento de mulheres, né, tá ministrando lá, acabei de deixar ela lá. Mas eu sou o Jorge da Dona Yara, né? Nós somos casados, eu e Yara, há 42 anos. Caramba! Temos 2 filhos, né? Nossos 2 filhos hoje moram no exterior, casaram e moram lá, foram trabalhar lá. Aonde? Minha filha mora na Holanda e meu filho está na França. Caramba, legal. Temos 2 netos, né? Passaram uma temporada aqui conosco aí mês passado, foi muito legal, vovô e vovó poder curtir, né? Babá. Eu sou já aposentado, sou suboficial reformado da Força Aérea. Mas tenho formação em educação física que eu fiz na própria Força Aérea, foi a minha principal atividade na Força Aérea. E em economia. Né? Eu me formei em economia na Estácio de Sá, quando a Estácio nem era universidade ainda, era só faculdade desintegrada, né? Vê como eu sou velho, né? Tem tempo mesmo. E aí, logo depois, eu fui convidado para dar aula na agora extinta Universidade Gama Filho, né? E fiquei lá por 10 anos. Acabei saindo por conta das atividades do quartel. Eu fui para uma unidade, né, para um quartel que tinha muitas missões externas. A gente viajava o Brasil inteiro para cuidar da atividade física do pessoal da Força Aérea. E aí eu precisei abandonar a faculdade. Mas eu gostava, foi um trabalho bom que a gente 10 fez. anos lecionando. 10 anos lecionando. Nesse período, eu não era cristão ainda, né? Mas aí eu só me converti, na verdade, em 2006. Minha esposa já estava na igreja, por conta desses 42 anos, eu falo sempre porque não foi 42 anos legal. No início foi muito bom, passamos um meio terrível, horrível. E aí, quando resolvemos entregar a nossa vida, nosso casamento ao Senhor, aí as coisas mudaram totalmente. Legal. Totalmente. Tá? Então, a gente viu o que é a presença do Senhor na nossa vida. E como é que entrou esse tema de finanças, de dinheiro na vida do casal? Foi nesse período que vocês se conheceram a Cristo? No período que a gente se entregou, que eu me entreguei a Cristo, né? Como minha esposa já estava. A gente descobriu a Universidade da Família através de um curso chamado Veredas Antigas. Aí nesse curso, é um curso de um final de semana, né? Um curso de um final de semana. Foi dentro da igreja mesmo? Na igreja mesmo. Né? Só que os irmãos levaram vários materiais da Universidade da Família. E no meio do material estava o material que era esse livro aqui. Eu não sei se dá para mostrar. Pode dar um sim. Estudo Financeiro Bíblico Crown. Isso. Aí eu fui ver que na época nem era esse aqui, que esse aqui já é um atualizado, né? Tá. Aí eu formado em economia, recém-convertido. O que é isso aí que fala de dinheiro? Na Bíblia existe isso? Aí o irmão me explicou o que era, que existia um curso, né? Que era um dos ministérios da Universidade da Família. Aí logo eu fui fazer o curso. Na época eu congregava na Metodista da Taquara e o curso era na Metodista lá em Pilares, uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu ia lá para Pilares fazer o curso. Na época eram 12 lições, hoje são 10. Né? E aí foram 12 semanas que eu fui aprender. Na medida que eu fui aprendendo, e apesar da minha formação, inclusive
à medida que eu fui aprendendo, eu pensava assim, poxa, por que as pessoas não aprendem economia com a Bíblia? Caramba, tinha olha, tudo se a ver. Ia despertou ser isso. muito melhor. Que maneiro, né? Com o tempo eu fui descobrindo também que várias igrejas que existem nos Estados Unidos hoje, elas foram fundadas por cristãos. Como a Universidade de Harvard, por exemplo. Tá? Ela foi fundada por cristãos. sim. Nas paredes da universidade tem vários versículos bíblicos. Maneiro. Só que as pessoas foram se afastando disso. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu fui praticando o que eu aprendi, né? Foi mudando a nossa vida financeira. E aí eu quis fazer isso, tanto eu quanto a minha esposa, para as outras pessoas, porque a gente está sendo abençoado, a gente quer abençoar os outros também. Legal. Então, fui saber como é que funcionava isso, como é que eu ministrava, fiz um treinamento de liderança, e aí comecei a ministrar o curso. Então, fiz o curso em 2007 e desde 2008 que eu ministro esse curso de Finanças à Maneira de Deus. O que é essa Universidade da Família? Ela é brasileira? Ela é gringa? O que ela é? Ela tem uma história assim. A história começou com o seu Jorge e Dona Márcia. Seu Jorge e Dona Márcia Nishimura, eles são os fundadores da Universidade da Família. Mas como é que começou a história? Um casamento ruim. Né? Inclusive, há 2 semanas atrás, a gente estava em Curitiba comemorando os 30 anos da Universidade da Família. E eles repetiram legal. o testemunho deles. Né? Então, era uma vida, como aconteceu comigo com eles também, uma vida horrível. Né? Só que ele é um empresário, está sempre viajando e tal. E viajando para os Estados Unidos, ele descobriu esse projeto. E aí ele foi participar com a esposa dele. Era o projeto hoje conhecido aqui no Brasil como Casados para Sempre. Tá? E lá o casamento dele foi restaurado. Como foi restaurado, ele trouxe o projeto para o Brasil. E começou a fazer na casa dele, tal, igual o Felipe vai fazer agora lá, né? Sim. Começou a fazer na casa dele e tal, os casais foram chegando, eles foram se adequando, foram ministrando. Sem metodologia nenhuma. Com a metodologia que ele aprendeu Ah, lá, lá do do que ele entendi. tinha, Tá, do que ele tinha entendi. feito lá nos Estados Unidos. Tá. E aí ele começou a andar e começou a ter contato com as pessoas, ele já conhecia, né? Mantendo contato com as pessoas lá nos Estados Unidos. E foi passando, foi crescendo e tal. Só que no caminho as pessoas falavam assim, mas Jorge, você não tem nada aí, o Jorge Nishimura, tá? Não é o Jorge Não, eu. você não- Mas Jorge, você não tem aí um curso para filhos, né? Como os pais lidarem com filhos, casamento, aí mais foi seccionadozinho, dinheiro. para cada um. Assim. E aí ele foi buscando. que legal. Então, a Universidade da Família hoje são 7 ministérios, né, divididos, e eu e minha esposa, a gente trabalha especificamente de finanças. Ah, Mas tem o entendi. de paternidade, tem o de hombridade, tem vários cursos. O preparando novas gerações. E são cursos que quanto tempo, mais ou menos, assim? Geralmente varia bastante, mais de 6 semanas a 13 semanas. Né? Hoje esse curso, que é ainda, né, o Casados para Sempre, ele não pertence mais à Universidade da Família. Ele passou a ser um projeto separado, Independente. independente, o pessoal entendi. chama de MMI, que tem o Casados para Sempre, tem o Paz para Toda a Vida e tem o One, que é um curso de noivos. Tá? Também são cursos muito bons, mas não pertencem mais à Universidade da Família. Tá em outro ministério. E o que é o Ministério Crown? Isso. E onde entra isso? Isso. Como é que por que a gente chama de crown? Crown é a coroa em inglês. É para a gente lembrar que essa coroa é Cristo. E que nós devemos sempre, em todo momento, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Cristo. Então é por isso que se chama crown. Né? Então ele originalmente é dos Estados Unidos, veio um dos convidados para participar disso foi o Chuck Bentley, que é o diretor internacional do Crown. Então, ele se associou à Universidade da Família. Então, a partir da Universidade da Família, esse curso é espalhado para o Brasil inteiro. Então, tem cursos da Universidade da Família, tem cursos de Finanças à Maneira de Deus no Brasil inteiro. O curso é só presencial ou tem online também hoje em dia? Tem já? presencial e Tem online online hoje em também. dia. Na verdade, a gente foi empurrado para Sim, online sim. por conta da pandemia, né? Claro. Mas tem funcionado. Né? Legal. Eu ministrei cursos online e ao final do curso eu vi muitas pessoas testemunhando a mudança que Deus vai fazendo e vai fazendo durante o curso, não é depois do curso, desde que a pessoa vá praticando e se envolvendo, Deus vai transformando. E eu já vi um monte de testemunho desde que eu comecei, na minha própria vida, na vida das pessoas. Mas não é Vários. gravado, não, né? É tipo Meet, né? Tipo reunião. Não, é reunião direta. É transmissão reunião ao vivo, Ao né? vivo, Tá, é reunião ao entendi, vivo, não tem gravação. É. Aliás, não pode nem gravar Entendi. o online, entendeu? Não pode ser gravado. E é muito prático também, né? A pessoa tem que fazer uns passo a passo, cara.
Sim, pô. Né? Tem Passo a passo não. Tem práticas para poder Isso. desenvolver durante as 12 semanas. Isso, porque o material, Exercícios, só para saber, a gente recebe o material e no material vem esse livro aqui, que é o livro que você conhece, Seu Dinheiro. Isso Seu aí. Dinheiro, né? Já li 3 vezes esse livro aí. Muito bom, É bom. Vou te prestar. Tu tem, Felipe? Não Eu tem. te presto. Esse livro, eu não tinha nenhum, senão eu trazia para vocês. Tranquilo. Esse livro aqui, ele deve ser lido sempre antes de começar o curso. E já aconteceram algumas coisas. Já teve irmão que falou pra gente assim, no primeiro dia de aula, já tendo lido o curso. Poxa, irmão, eu fui lendo o livro pedindo perdão a Deus, lendo o livro pedindo perdão a Deus. Caraca, o cara não tinha conhecimento nenhum. Não tinha conhecimento nenhum. Outro irmão, esse lá em São João de Meriti, eu fui ministrar um curso lá. E ele não chegou no primeiro dia de aula e falou pra mim, aqui, Jorge. Aí tirou do bolso todos os cartões de crédito quebrados. Porque só tinha lido o livro, não tinha nem começado o curso ainda. Entendi. Só tinha lido o livro. Então, a pessoa pode ler o livro independente. Aliás, se alguém quiser ler algum livro da Universidade da Família, entra no site da Universidade da Família, que é o udf.org.br, e lá você vai encontrar a loja da família. E aí tem todos os livros de todos os ministérios e os livros de finanças. Né? Aí, como eu estou ligado a essa área, eu sempre que é lançado algum livro de finanças pela UDF, eu leio. Então, eu já li todos os livros da Universidade da Família relacionados a finanças. Os livros só quem faz o curso compra ou a pessoa Não, pode qualquer comprar pessoa à pode vontade? comprar independente. Independente. Entrando no site, Loja da Família, escolhe legal. o livro que quer, pode comprar qualquer livro. Não precisa ter feito curso, Entendi. não precisa estar matriculado, não. Então tem alguém que tem que fazer o curso para se habilitar para ser um professor na tua igreja. Então, se alguém está interessado em esse curso vir para a igreja, para poder fazer... Expandir para os irmãos lá. expandir para os irmãos. Como é que Isso. faria? Tá, aí tem um processo de implantação. Tá. Qual é o processo de implantação? Primeiro, faz um treinamento de liderança. Nesse treinamento de liderança, preferencialmente, coloca pessoas que já são líderes na igreja. Líderes de casais, líderes de jovens, líderes de criança, tá? Pessoal da terceira idade, os líderes. Preferencialmente, não obrigatoriamente. Qualquer um pode fazer o treinamento de líder. Tá? Alguém diz, não, eu gostaria de fazer, e a pessoa pode, não tem problema. Tá? O treinamento de líder é feito em um dia, um sábado. Tá. O sábado inteiro, né? De 8 às 18 horas. Então, onde a pessoa vai ter consciência da necessidade do processo. Tá. Tá? E aí vamos fazer 2 lições, que normalmente a gente faz, e aí, tendo cumprido esse primeiro passo, aquelas pessoas que estavam lá, a gente sugere que sejam 12 pessoas, porque o curso de cada grupo só podem participar 12 pessoas. Tá? Então, se 12 pessoas fizeram treinamento de líder, elas já se conscientizaram, já leram o livro, já começaram a fazer lição. Aí agora elas vão juntas no segundo passo, no segundo processo, fazer o curso inteiro. As 10 lições, entre elas. Tá? Alguém vai ser o líder, porque tem que ter um contato com a Universidade da Família, fazer um relatório e tal, mas vai preencher, vai cumprir essas 10 lições. Cumpridas as 10 lições, esses 12 agora estão prontos. Aí chama a igreja. Entendi. Aí cada um pode fazer uma turma lá de 12. E lembrando que esse curso não é exclusivamente para cristão. Tá, entendi. Né? Muita gente se converte quando faz o curso, Que legal. fazendo o curso. E por que 12 pessoas? O pessoal É vai pra- estar perguntando, né? Por que É, 12? isso. Não 20, É não G12. 15, É não G12. 10, não É. 6. A gente segue até, é uma sugestão bíblica dos apóstolos, né? Mas a ideia é não ter muita gente, porque o curso é muito conversado. Então, você se refere, como é que faz o professor? Então, no curso não tem professor, tem um líder. Esse líder é encarregado de direcionar e cobrar as atividades das pessoas. Tá. Mas ele não ensina nada. Entendi. Porque em que momento a pessoa aprende? No momento em que ele está em casa fazendo a lição e lendo a palavra. É naquela hora que ele está aprendendo. Cara, então não é um professor, né? Não Não é é. uma lição a ser Então, lecionada. todas as lições são pré-realizadas. Então, vamos começar o curso, daqui a 2 semanas, você já tem o material, leiam o livro e façam a lição de introdução, que é a primeira lição. Então, quando chega no primeiro encontro, todo mundo já leu o livro e todo mundo já fez a tá primeira mergulhado lição. lá, né? E aí o líder vai fazer o quê?
que você achou da primeira lição? Como é que você respondeu a primeira pergunta? E você? E a segunda? E a terceira? E as pessoas vão conversando. E quais tipos de perguntas geralmente as pessoas fazem sobre finança na família, sobre essa construção de finanças? O que você mais ouve, assim, o pessoal deve estar curioso para saber. Porque eu tô aqui. Eu vou fazer essa comparação com a gente que é cristão na igreja, né? O que se fala na igreja sobre dinheiro? Dízimo e oferta. Então, a grande maioria dos cristãos só sabe de dízimo e oferta. Aí você é um fiel dizimista, ofertante, né? Digamos que você ofertou lá os 10%, né, que é o dízimo, ou melhor, deu o dízimo lá de 10%, e ele resolveu acrescentar mais 5% de oferta. Então você entregou na igreja lá onde você congrega 15%. Mas e o resto do dinheiro? O que você faz? Essa é a pergunta que você quer fazer. Os outros 90%, os outros 85%, como é que a gente administra? O que faz? Né? O primeiro pensamento, o primeiro entendimento que aparece na primeira lição de introdução que a gente deve entender é que nós não temos nada. Nada nos pertence. Nem o dinheiro nos pertence. Aí alguém fala assim, mas Jorge, eu trabalhei, estudei pra caramba. Mas quem te deu saúde? Quem te deu sabedoria? Quem te abriu a porta do trabalho? Né? E no final disso tudo que ele já te dá, ele ainda te dá um dinheiro. Te dá um dinheiro que é dele, bota na tua mão e fala assim, eu, Deus, estou te dando esse valor aqui. Mostra a tua confiança em mim, que você crê nisso que eu estou falando, e me devolve só 10%, pode ficar com os 90%. Entendi. Então, assim, quando a gente entrega o dízimo, eu não estou entregando 10% do que é meu. Eu, na verdade, estou ficando com 90% do que é do Senhor. E agora, o que eu faço com isso? A orientação do Senhor é que a gente administre bem esse valor que ficou com a gente. Né? Então, nós precisamos ser mordomos do Senhor. O que é o mordomo? É o que vai administrar. É o que vai gerenciar aquilo que Deus colocou na tua mão. Entendi. A gente, no curso, vai falar de dinheiro e de coisas. Né? Então, dinheiro, o carro que você tem, a moto, a bicicleta, a casa, o apartamento, tudo que você falar que é meu, na verdade, é do Senhor. A gente fez um treinamento uma vez em Duque de Caxias. Naquela época, o treinamento eram 2 dias. Então, era sexta e sábado. Na sexta fizemos, falamos sobre isso, que é o principal. E aí, no dia seguinte, voltamos para falar da continuidade. Logo no início da manhã, chegou um casal lá procurando a gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, mas a gente dormiu tarde a beça ontem. Por quê? De madrugada. Não, porque a casa é do Senhor. E estava a maior bagunça. A gente passou a noite arrumando a casa, porque a casa é do Senhor. Cara, interessante. Muda completamente a mentalidade. Muda totalmente a mentalidade. Então, se você entende isso, você fica mais tranquilo. Eu costumo dizer que tem um verbo que desaparece do nosso vocabulário, né? Que é o verbo perder. Porque você não tem nada, então nunca você vai perder nada. Nunca mais. Tudo é do Senhor, né? Tudo é do Senhor. Então, o dinheiro também é do Senhor. Então, esse dinheiro que ficou contigo, que pertence, na verdade, ao Senhor, é para você administrar. Sim. E qual é a melhor forma de você administrar? Organizando um orçamento. Isso é uma coisa que você vai encontrar na internet aí, várias planilhas, várias orientações, né? Aí os colegas economistas sempre vão dizer que você não sempre deve guardar um dinheiro, não deve gastar tudo. Para o curso, a gente fala assim, você separa 10% do Senhor, separa uma oferta e separa uma poupança para você mesmo. Alguma coisa você vai guardar. Essas 3 coisas você só consegue fazer se você fizer primeiro. Separa o dízimo, separa a oferta, separa a poupança. O restante do dinheiro é para você administrar corretamente. O que muitas pessoas fazem? Eu não dou o dízimo porque não sobra. Eu não consigo ofertar porque não sobra. Nunca vai sobrar. Isso é primícia. É a primeira coisa que você faz. Entregar o dízimo e oferta na casa do Senhor e separar uma poupança para você mesmo. Tá? Então, a sugestão é que você use para você, para o seu consumo, para a sua família, de 70% a 80% da renda que Deus coloca na tua mão. E aí dentro de um orçamento. E assim, como eu falei, fazer um orçamento é uma coisa simples. Você abre a internet, você encontra um monte de coisa aí. É bem simples fazer. Qual é a dificuldade do orçamento? Cumprir. Seguir ele, né? Cumprir é que é a dificuldade. Entendeu? Mas você faz tranquilamente. Mas uma orientação que a gente dá.
Quando você estiver fazendo orçamento, porque você está fazendo porque já entendeu que o dinheiro pertence a Deus e que você tem que administrar, gerenciar corretamente, então quando você faz isso, você está fazendo com a tua família diante de Deus. E isso vira um voto. E o que se fala sobre voto? Se você não quer cumprir, não faz. Né? Mas se você fez, agora você tem que cumprir. É o orçamento. Se você encarar assim, você consegue. E aí, isso demora um pouquinho na vida de cada um, uns mais, outros menos, para ter essa disciplina. Mas isso é importante, porque a gente tem visto assim... Lembra a parábola dos talentos? Um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, e deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, o valor que Deus entrega nas nossas mãos é de acordo com a nossa capacidade. A capacidade administrativa. Se eu estou administrando bem, se eu estou andando bem, se eu estou andando legal, Deus vai dar um jeito de aumentar aquilo ali. Tá? Porque eu estou cuidando muito bem das coisas dele. E também, de outra forma, ele também vai e fala pra gente que ele paga também como quiser. Porque tu pode chegar 9 horas na lavoura e o outro pode chegar meio-dia. E o outro pode chegar 5 horas da tarde e ele paga a mesma coisa. E por que ele faz isso? E tem que ser grato porque é dele. Jeito, né? Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quer, né? Faz o que eu quiser. Não dá pra te mandar, né? Tem uma história interessante de um pastor americano, não vou lembrar o nome dele aqui agora não, mas ele é famoso, não tô lembrando o nome dele. Tava tentando puxar na memória. Que dizia que o carro dele pegou fogo e os amigos chegaram pra ele e falaram assim, cara, pô, teu carro pegou fogo, pô, é um absurdo, como é que Deus deixa um negócio desse? E ele, tranquilo, feliz, né? Não estava chateado, não estava por ter perdido o carro, né? Porque ele não tinha seguro na época. Então ele perdeu o carro. Aí a frase que ele usou, ele falou, cara, assim, tudo bem pra mim, eu tô feliz, é menos uma coisa que Deus coloca... Menos uma responsabilidade. Menos uma responsabilidade, menos um bem pra eu administrar do Senhor. É menos um, então ele ficou feliz porque... Você me fez lembrar de uma história, né? que aconteceu com o irmão que eu conheço aqui. Ele tem umas lojas aí, né? E ele congregava comigo lá nessa igreja lá no Taquara. E quando ele veio, estava vindo para a igreja, alguém ligou para ele que um galpão estava pegando fogo. E ele voltou lá, chegou lá, o negócio é da família, né? O pai já estava lá, os irmãos e tal. Aí quando chegou lá, eu falei, caramba, pai, queimou tudo. E agora? Aí o pai falou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Legal. Vamos limpar, arrumar, começar tudo de novo. E estão lá prosperando. É a mentalidade, né? Normal. Que tudo é do Senhor. Não apego às coisas. Não tem apego. Não tem apego. Não é dele, né? É do Senhor, quando entende isso. E aí tu faz o povo de Deus. Há quanto tempo você está ministrando? Desde 2008. Desde 2008. Caramba, deve ter muita história. Muita história. Já teve irmã... Uma das práticas do curso é fazer o orçamento. É uma coisa prática. Então, assim... Tem muita gente achando que vai fazer o curso e vai ganhar dinheiro. Tipo, você vai ficar com dinheiro. Tô pobre, vou fazer o curso vou fazer o curso e vou ficar rico, milionário. O curso tem uma reunião preliminar. Aí, quando o pessoal chega para a reunião preliminar, eu já aviso, olha só, gente, eu não tenho dinheiro não, tá bom? Não é Silvio Santos, não, pô. Jorge Santos, Silvio. Porque essas coisas acontecem. Né? A pessoa está com problema lá financeiro e tal. Porque vai... o curso não é para quem tem problema financeiro. O curso é para todo mundo. Às vezes a pessoa não faz o curso porque, não, minha vida está tranquila, tudo organizado, tudo certinho. Mas quando essas pessoas fazem o curso, cara, eu achava que estava tudo certo. Eu achava. Então, assim, então na reunião preliminar eu já aviso logo. Não, a gente tem que não vai sair dinheiro do nada, não. Não tem... Tá? E as pessoas são... Não tem barganha, não? Tem barganha, não? Não dá, não, para barganha. Não tem mesmo. Um depósitozinho? O curso é empurrado, as pessoas são empurradas para a prática. Aqui tem um manual de aplicação prática. Ó. Legal. Tá vendo? Aí no manual de aplicação prática, entre outras coisas, tem o orçamento, um modelo de orçamento para fazer. Esse modelo de orçamento é cobrado. Né? A pessoa que nunca fez o orçamento, o que ela precisa fazer primeiro? Ela precisa saber primeiro como é que ela gasta dinheiro. Né? Para onde está indo também, né? Para onde está indo o dinheiro. Porque orçamento a gente costuma definir assim. Orçamento é você dizer para o dinheiro para onde ele vai, ao invés de ficar pensando para onde ele foi depois. Porque é igual você pegar uma nota de 100 e trocar, nunca mais você acha. Você saiu de manhã com 100 e voltou com 10 reais, aí você começa a fazer a conta de onde foi o dinheiro. Você não vai achar os 90. Vai ter um dinheiro que você não sabe onde gastou. Tá? Então, agora se você se preparou antes do orçamento, você sai com 100 reais, mas você sabe onde vai gastar.
Né? Você já sai preparado. Eu Né? costumo falar, Jorge, que não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Isso. Mas o mundo inteiro não sabe que se a gente gastar menos do que ganha, funciona tudo bem? É. Todo mundo sabe Todo disso. mundo sabe disso, O mundo Tem que inteiro, gastar menos do que literalmente, ganha. sabe se gastar menos do que o que ganha, não tem problema Não nenhum. tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil, na América do Sul toda, na América Latina toda, você vai comprar alguma coisa, entra aqui num shopping Aham. para comprar um tênis. Sim. Né? Quando você olha o preço, o que está escrito lá? 12 vezes de tanto, 10 vezes de tanto, 20 vezes de tanto. Não tem o valor. Por quê? A gente aqui é empurrado para a dívida. Sim. E a gente vai se acostumando com isso como se fosse uma coisa comum. Isso não é comum. E não é uma orientação de Deus, você devedor. O Bauman fala muito sobre isso, a modernidade líquida. Isso. Essa galera muito voltada ao mercado, né? A E as pessoas desenfrear são o seu ansiosas. desejo, né? Isso. E afagar o seu desejo na compra. E é Vou comprar. E é por isso diferença Ter entre essa desejo troca. e necessidade. Você vai comprar alguma coisa, mas isso aí é desejo ou necessidade? Não, é desejo. Mas você tem os recursos para comprar o desejo? Já supriu as necessidades? Ah, não, já supri todas as necessidades. Dá para eu comprar isso aqui. Não, beleza. Compra. Senão- Não é que não é para comprar. Mas não, tem coisa que esse dinheiro ainda tem que pagar água, ainda tem que pagar luz, ainda tem que pagar telefone. Ah, então não compre. Pô. Tá? A orientação do mundo é compre agora e pague em 10 vezes, 20 vezes. A orientação de Deus é guarda, poupa, lembra que eu falei da poupança? Sim, sim. Vai se organizando na poupança e compra. Você pode até, nisso, correr o risco de, na hora de comprar, ter um valor mais barato, ter uma promoção, ter uma coisa qualquer que Deus resolveu fazer para te beneficiar. Você acha errado dividir no cartão? 10 vezes, 12 vezes alguma Não, compra? assim, a gente não fala de erro, Entendi. mas fala de cuidado, porque quando você cria uma dívida, quando você compra parcelado no cartão, você criou uma dívida. Sim. Quando você cria uma dívida, você está supondo que vai conseguir pagar. Você, inclusive, está supondo que vai estar vivo para pagar. Aquilo Senão ali vai que ficar você pro parcelou. próximo. Né? Então, assim, essa pressuposição é que é o problema. A gente não pode pressupor isso. Entendi. Então, o melhor é você juntar e pagar. Né? Eu estava falando, o mundo empurra a gente para esse tipo de coisa. Uma das coisas, tem pessoas que usam muito bem a questão dos pontos do cartão. As Né? milhas, né? As milhas Sim, e tal. eu sou um. Tem pessoas que conseguem Eu usar uso, bem eu gosto aqui muito e tal, também. essas coisas. Eu e minha esposa, a gente tem experimentado na nossa vida não fazer isso. A gente tem um cartão de crédito, que eu não ando com ele fica em casa. Né? E quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente procura comprar à vista. E o que tem acontecido na nossa vida? A gente tem vários testemunhos de coisas que aconteceram com a gente que a gente não usou dinheiro nenhum. A gente já viajou de graça para Londres. A gente já viajou de graça para a Suíça. De graça, assim, não foi nosso dinheiro. Não foi dinheiro que Deus botou na nossa, não. Deus usou alguém para abençoar a gente. E eu entendo que isso Na funciona. minha vida? E foi indireto. Como é que mas você tem que entendi. fazer na minha Achei vida? que você estava me abençoando. Não, cara, eu quero que você faça na minha vida. E uma viagem. isso funciona, assim, como testemunho, funciona melhor do que os pontos do cartão. Claro. Não é errado fazer pontos do cartão, entendeu? Sim, Mas entendi. a gente abdica de ver a ação de Deus em algumas coisas na nossa vida. Entendi. Quando a gente escolhe o outro caminho. Que tá? fica muito lógico as coisas e você tenta controlar Entendeu? o lógico. né? Isso. Aí, Faz sentido. se você deixa no controle de Deus, porque na verdade é Ele que está no controle de tudo, você passa por situações que você nem esperava. E, pô, mas pô, você não imagina porque é que aconteceu, como aconteceu, né? Mas Deus tem feito essas coisas na nossa vida. Então, de vez em quando, eu converso com alguns irmãos e tal. Ah, Jorge, vocês viajam, você faz isso, você podia fazer milha e tal. Não, mas eu não faço, não. Eu deixo tudo na conta de Deus. E Ele tem me beneficiado. Então, eu prefiro contar os testemunhos de Deus do que dizer que eu consegui guardar milha. Contar e os viajar na pontos. milha. Contar os pontos. Prefere contar as Entendeu? bênçãos. Conta as Uma bênçãos, refeição. conta as bênçãos, em vez de contar os Em vez de pontos, coisa- entendeu? Assim, não é errado. Sim, Entendi. sim. Para Pessoal cada que- pessoa tem não um é jeito, errado, um mas jeito, né? De lidar com isso. a gente tem sido muito, mas assim, além da conta. A ideia é assim, quando a gente não era cristão, não estava no Senhor, eu e Yara também trabalhava, e a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa, e Yara chegou até a ganhar mais do que eu, e a gente ganhava bem, né?
estava sempre dando presente para os filhos, viajando, essas coisas todas, mas às vezes faltava o dinheiro. Já passamos problemas financeiros terríveis naquela época. Já catamos moeda no sofá para completar dinheiro da passagem. E a gente nunca deixou de trabalhar. Nunca ficamos desempregados. Aí, depois que nós fomos para o Senhor, como eu falei, eu já estava aposentado, e Yara se aposentou. E aí, só que eu sou militar, a gente mantém aquela renda, né? Mas Yara é o INSS. Então, assim, o que ela já chegou até a ganhar mais do que eu, hoje ela ganha desde muito tempo, né? Ela ganha 1/3 do que eu ganho. Então, assim, a nossa conta sempre foi junta, que é uma coisa importante para casal, tá? Não existe meu dinheiro, teu dinheiro, até porque o dinheiro é do Senhor. Então, ele manda para aquela casa, junta tudo e resolve o que vai fazer. Então, agora a gente ganha, financeiramente, olhando lá e cá, a gente ganha muito menos do que ganhava antes. Naquela época a gente não dizimava, agora dizima. Naquela época a gente não ofertava, agora oferta. Naquela época a gente não pagava as coisas à vista, ficava tudo parcelando. Hoje a gente paga tudo à vista. A gente vai viajar agora, dia 15 de setembro, um passeio que a nossa igreja tem lá na Cristã de Nova Vida, lá na freguesia. Então, o passeio já está pago. Pagamos à vista o passeio. Então, quando a gente for passear, para não ficar... preocupa, né? E não é aquela viagem inesquecível. Como é que é viagem inesquecível? A viagem inesquecível é aquela que você vai para a viagem, volta, mas todo mês você tem que pagar um boleto daquela viagem. Então, todo mês você lembra. Viagem inesquecível. Você não esquece da viagem, porque todo mês você tem que pagar. 12 meses que lembrando. Pagando já chegar na viagem com tudo pago. Mano. Então, o que a gente faz? A gente vai se organizando, vai poupando, vai preparando. A gente já sabia que ia ter a viagem, agora apareceu a viagem, paga à vista e só espera chegar o dia. Legal. E assim, às vezes eu dou esse testemunho nosso e a pessoa pode pensar assim, pô, Jorge, mas você e Yara deve estar com grana aí, deve estar com dinheiro. Não é que a gente está, como eu falei, a gente ganha muito menos. Só que a gente aprendeu e colocou em prática a poupança. Legal. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Então, Deus vê você administrando corretamente os recursos dele. Então, ele vai te enviando recursos. Confiando, né? Cada vez mais, porque você é confiável. Entendeu? A igreja precisa fazer alguma campanha para fazer alguma obra na igreja, alguma coisa na igreja precisa ser feita. Vai precisar do dinheiro. O pastor vai anunciar. Deus vai mandar os recursos para fazer. Vai mandar para quem? Para os membros daquela igreja. Para quais membros? Para os que ele confia. Aos membros que ele sabe que vai entregar lá para fazer a obra. Entendi. Não Você vai acha mandar que para todo dar mundo. para Quem não contribui. Né? Você acha que o Senhor, ele dá esses recursos para as pessoas que entendem a generosidade da vida? Porque não é só para consumo próprio. O Senhor não vai me dar mais porque eu vou consumir mais, mas é por causa da generosidade. Então, acho que é tudo em relação a generosidade de Deus para a nossa vida é para nós aumentarmos a nossa generosidade em relação às pessoas. Isso. Verdade. Deus aumenta os recursos na nossa vida para a gente ser mais generoso. Tá. É para isso que ele aumenta os recursos. É isso, né? Esse é o ponto-chave. E assim, o ponto-chave é se você entender o poder da contribuição, não é contribuir para receber. Não é contribuir para receber liberalidade mais. mesmo, É contribuir porque você é liberal. É contribuir porque você é generoso. Entendi. Você olhar uma situação você não dá o que sobra, você dá parte. Isso. Ou você dá parte que é de você, ou você dá o que sobra. E não necessariamente precisa ser ficar preso à oferta da igreja. Alguém que você quer ajudar, que você quer ofertar, alguém da família, algum amigo, alguém na rua. Uma família que está passando por uma necessidade alimentícia. Então, e isso deve fazer parte da tua oferta que você separou no início. Assim, de repente você recebeu lá teu dinheiro e você, eu vou separar aqui R$50 para abençoar alguém, mas eu não sei quem. Aí você ora ao Senhor, eu queria abençoar aqui uma pessoa com esses R$50, se eu puder me mostrar, Deus com certeza vai mostrar. Aconteceu comigo assim, de tempos em tempos a gente, aprendi até com minha irmã sobre isso, eu não acumulo roupa e calçado. Se eu comprar um novo, eu tenho que dar um que já tinha lá. Legal. Né? Então, eu não acumulo. Eu tenho uma quantidade de cabide, por exemplo, para essa tipo de camisa. Se eu comprar uma nova, eu tenho que dar uma que eu já tinha. Não pode aumentar.
Então, de tempos em tempos, eu junto lá umas roupas para entregar. E um período, minha esposa foi fazer uma cirurgia lá no Galeão e eu peguei aquelas coisas todas e deixei no carro. E eu orei ao Senhor. Senhor, eu queria que o Senhor mandasse alguém para eu entregar isso aqui. Eu não quero entregar... Quero entregar para alguém, para uma pessoa. E aí, tá ok. O tempo passou, aí minha esposa foi fazer essa cirurgia. Isso eu deixava na mala do carro. E lá no Galeão, enquanto ela foi lá para a cirurgia, eu fui para a capela. Na capela estava tendo um culto, na capela do hospital. E nesse culto, no caminho, eu encontrei o irmão que estava indo para lá também. E o que era esse irmão? Esse irmão tinha feito um trabalho terceirizado lá no hospital, e aí tinha se aposentado, tinha saído de lá. Só que ele se converteu lá, no culto de lá, que acontecia lá. Então ele tinha ido lá para dar uma palavra e tal. E eu encontrei com ele no caminho, ele contou a história dele, chegamos lá, e eu olhei para ele assim, ele mais ou menos meu tamanho, meu corpo e tal. Aí eu falei assim, eu acho que é ele aí, para perguntar, ele se pode. Aí fizemos o culto lá, quando acabou tudo, eu falei, irmão, olha só, eu tô com umas roupas, sapatos, umas coisas que eu queria entregar para alguém, e eu acho que é para entregar para você. Tem problema? Você... Não, quero. Fui lá no carro, entreguei a bolsa para ele, isso foi embora todo contente. Que maneiro. Então, era para ele que eu tinha que entregar. Entendi. Só que eu conheci muito depois que eu tinha separado a roupa, numa situação complicada, que minha esposa estava fazendo uma cirurgia que era grave e tal, problemática. Mas foi nessa situação que Deus entregou. Entendeu? Então, quando o poder da contribuição é muito grande. O poder da contribuição é muito grande. Contribuir com o coração generoso. Claro. Sim. Né? Então, por que a gente imita a Deus nesse sentido? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, ele amou e por isso ele deu. Ele deu o quê? O melhor que ele tinha. Então, a nossa contribuição deve ser nesse sentido. É porque a gente ama. Eu contribuo porque amo. Eu não entrego dízimo e oferta na igreja porque é obrigatório. Eu entrego porque eu amo a obra do Senhor. Eu quero ver a obra do Senhor crescer. Né? E é por isso que eu entrego. Então, a gente dizima, a gente oferta para a igreja, a gente tem uma... Era uma família de missionários. Agora ficou só o marido, né? Que a esposa está cuidando aqui da sogra. Inclusive teve na Ucrânia há pouco tempo. Ah, legal. Nesse período de guerra lá. Então todo mês a gente separa uma oferta para esse missionário. Pô, que legal. Tá? A gente conhece a família toda é lá da nossa igreja, e todo mês a gente separa um valor para ele. A Universidade da Família, ela também precisa ser mantida. Então, todo mês a gente separa um valor para a Universidade da Família, como várias pessoas que trabalham com a UDF fazem isso também. Essa UDF, ela se sustenta só com ofertas? A venda de material, tá, beleza. Os livros, os mantenedores, né, que dão constantemente, e os ofertantes. Né? Porque em todo curso, a gente aprende a oferta. Uma das coisas que eu aprendi no curso e ficou como prática na minha vida que todo encontro tem uma oferta, que a gente via. Legal. Então, o que eu fiz com isso e continuei depois do curso? Eu tenho um envelope da igreja da minha Bíblia. Então, na minha casa, porque a oferta não é na hora que o pastor fala de oferta que você vai catucar o bolso e tem alguma moedinha lá. A oferta é em casa, você toma banho, né, muda de roupa. Eu aprendi com a minha mãe, com meus pais. Isso. A oferta sai de casa. E separa a oferta. Separar do coração, já o que você quer fazer. Coloca a oferta lá no envelope. Então, na minha igreja, os irmãos vão distribuir envelope. Então, eu pego o envelope vazio, troco pelo que eu já coloquei a oferta, deixo aquele na Bíblia e entrego o outro. Jorge, por uma questão, não sei se você vai concordar, se discordar, não tem problema, livre para falar mesmo. Por uma questão da gente não trabalhar com a emoção. Isso. Entendeu? Isso. Porque às vezes a palavra mexeu contigo ali e tal, a pessoa falou uma coisa e você está vulnerável àquela palavra. E você, inconsequentemente, por causa da emoção, vai extirpir da sua família um valor que não deveria ter feito. Isso. E que não era nem o que o Senhor queria que você fizesse. Né? Então, assim, acho que é uma coisa muito consciente, que você tem que estar muito bem organizado. Porque, assim, essas situações até podem acontecer, mas não deve ser o comum. Sim, é isso aí. Porque já aconteceu comigo eu ter essa prática de separar o valor. Cheguei lá na igreja, já estava lá com a oferta direitinho, o pastor anunciou lá a oferta. E parece uma causa. Mas eu entendi de Deus
que era para aumentar aquela oferta ali. Sim. Naquela hora. Ou Aí eu apareceu peguei... uma causa lá missionária que você nem sabia que ia ter, aí você, não, pô, calma aí, eu vou ajudar, não tem como. Isso. Aí tudo bem. Aí nessa época eu pedi... Aí eu peguei da carteira, um dinheiro que ainda tinha, juntei com a oferta que eu já tinha separado e entreguei. Benção. Aí quando acabou o culto e tal, aí minha esposa falou assim, a igreja tinha uma cantina, aí, Jorge, pode comprar alguma coisa na cantina? Eu falei, não posso não. Dei tudo na oferta. Aí não deu 5 minutos, apareceu o irmão e falou assim, pô, Jorge, aquele livro que eu comprei pra você, deixa eu te pagar aqui. Caraca, Aí que legal. pagou o livro. Aí, ó, chegou o dinheiro do lanche. Legal, que benção. Mas se eu não tivesse entregue, como eu entendi que era para entregar, eu não ia ter esse testemunho. Eu ia comprar o lanche, ia ficar tudo normal, tranquilo. Pegar o dinheiro E do Jorge? livro lá e não ia fazer isso. O que a Bíblia fala sobre dinheiro assim? Não deve falar muito não, né? Não fala muito não, né? assim, Acho que é só um pouquinho. só, né? Só demais. Né? Jesus, Uma das coisas que as pessoas se assustam na leitura do livro é que logo no início do livro ele fala disso, né? Então, esse autor, Howard Dayton, né? Ele fez uma pesquisa com outro amigo e descobriu mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro ou posse na Bíblia. Uhum. Eu ministrava em classe de casais de escola dominical, e o casal Bifano, Gilson e Elizabeth Bifano, tem muita publicação também, e a gente usava alguns livros dele. E uma das revistas falava também, falando para casal sobre finanças, né, e que ele teria encontrado mais de 3.000 versículos falando sobre dinheiro ou posse na Bíblia. Uhum. Então Deus falou mais de dinheiro do que de fé, do que de amor, do que de um monte de coisa que... Mas se o pastor fizer um culto para falar de finanças, está arriscado a igreja a fechar. Tá? Então, é um tabu Deus... muito grande, né? E por que Deus falou tanto assim sobre dinheiro? Deus já sabia da história do cartão de crédito, de fazer ponto. Deus já sabia do consignado. Deus já sabia dessas coisas todas que iam acontecer. Porque a riqueza ela acaba tomando o coração do homem, e o coração é a parte mais importante da pessoa. O dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. Então ele sabe, se ele falar sobre isso, ele vai estar alcançando o coração do ser humano, entendeu? E assim, alguém pode dizer assim, alguém pode assistindo aqui até pensar, né? Poxa, mas eu conheço um monte de gente que nem é crente, tem dinheiro pra caramba, tem um monte de coisa e tal. Aí eu recomendo ler o Salmo 7:3, Salmo 73. É o salmista com inveja do ímpio que estava bem, a família dele está bem, tem dinheiro à vontade, tem tudo que precisa e tal. O cara não te conhece. Eu que te conheço, eu que ando contigo, estou aqui nesse problema todo, passando dificuldade. E Deus fala para ele, eu vou te mostrar qual é o final dele. Então, no instante, Deus bota ele em terreno escorregadio e ele cai. Pior do que isso, é ir para a morte eterna. Porque se você não conhece Deus, se você não conhece, não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida... Eu nunca vi caminhão de mudança no cemitério de ninguém. Na morte de ninguém, eu nunca vi caminhão de mudança. Levar as coisas que o cara tinha em casa, né? Então, caminhão de mudança. Não é sobre isso. Então, assim, e uma das coisas importantes que o curso faz é justamente isso. Entender que você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é cidadão do céu. Uma hora você vai voltar para o céu e não tem caminhão de mudança. Você vai voltar para mim, para a glória. Então não se preocupa com as coisas. Essas coisas vão ficar todas por aí. A maior garantia no reino é comida, bebida e vestimento. Né? Isso. É garantido. Aí é bom você lembrar disso, porque no Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Aí está no 31. Está no 31. Comer, beber e vestir. A promessa de Deus para a tua vida é comer, beber e vestir. O resto é prêmio. O resto é a mais. O que você acha da atração que existe ali em Deuteronômio 28, dos filhos obedientes de Deus? Isso. Então, o Deuteronômio 28... aqui para você cortar. O Deuteronômio 28 é interessante que ele fala assim, nos 14 primeiros versículos, ele fala das bênçãos, né? Se você me obedecer e andar no teu caminho, tal. Aí fala das bênçãos, até o 14. Aí do 15 até o 63, se não me engano, 64, é só maldição das coisas. Então,
esse capítulo de Deuteronômio, ele fala basicamente de obediência e desobediência. Então, se você obedece os caminhos do Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, você vai ver o resultado. E vai ver as coisas correndo atrás de você, né? Ao contrário da proposta. É que aqui não vai dar para fazer esse exemplo, não. Eu gosto de fazer esse exemplo. Legal. Porque o Deuteronômio 28 diz que a bênção corre atrás de você. Pô. Né? Então, o dinheiro chegar na tua vida é uma bênção. É uma condicional que Deus faz para os filhos obedientes dele. Se dinheiro é uma bênção, qual é a função da bênção? Correr atrás de você. Então é para o dinheiro correr atrás de você. E por que você está correndo atrás de dinheiro? Eu vejo isso na pesca maravilhosa. Jesus está voltando, os caras estão lá pescando, Jesus está lá com peixe e pão já, e falando para eles, como se estivesse falando, não era para você estar aí. Estão correndo atrás de peixe, passando mó tempão aí. Tá tudo prontinho aqui. Querendo pegar, era pra você estar aqui me esperando comigo. E assim, eu gosto de representar isso porque grava na mente das pessoas, né? Então, assim, a bênção, qualquer tipo de bênção, ela corre mais que você. E é por isso que ela te alcança. Né? Da mesma forma, você não pode alcançar ela, porque ela corre mais de você. A Benson Bolt, né? Mas é isso mesmo. Aí vai correr atrás do Bolt pra ver se você pega. Se você corre atrás do dinheiro, ele foge de você. Então, seja o que for que você vai fazer, os jovens, né, que vão entrando no mercado de trabalho, escolher profissão, atividade, cara, não escolha pelo que está pagando mais. Maneiro, isso. Porque o que está pagando mais hoje, daqui a 3, 4, 5 anos não está mais pagando. Então, você faz uma faculdade inteira, chega no final, já era o mercado. Tá? Então, não faça as coisas por conta do dinheiro. O recado para o jovem é, todos nós nascemos com habilidade, com dom de Deus. Todos nós temos um dom de Deus. Trabalha dentro desse dom. Quais são as disciplinas na escola que você gosta mais? Eu gosto de matemática, gosto de física, gosto dessas coisas de exato. Então, procura coisa nessa área de exato, que é o que você gosta, é o teu dom. Né? Se é outra área, procura outra área e vai andando nessa área. Porque, no final das contas, você acaba fazendo alguma coisa que você gosta. E quando você faz o que você gosta, Deus manda os recursos porque você é aplicado. Até porque na lição de trabalho, tem uma lição de trabalho que fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que está servindo. Colossenses 3, 23, 24. Então, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faça na vida, é para servir ao Senhor. Você está lá na escola estudando, é para servir ao Senhor. Você está na igreja fazendo trabalho, é para servir ao Senhor. Você está ali servindo um café para alguém, é como se você estivesse servindo ao próprio Cristo. Você acha que essa temática dessa consciência que você está falando está muito distante das nossas construções? Tá, porque é mal falado, né? Porque a questão dessa consciência de filho, né? Porque o filho não deixa de ser filho em momento nenhum. Em momento nenhum. Verdade, em muitas áreas da vida, em muitas áreas da vida, as pessoas estão na igreja, já estão lá, mas fazendo a mesma coisa que o mundo faz. As pessoas não estão se transformando no todo. Os permanentes continuam, não transcendentes. Por quê? A pessoa tá ok, eu estou lá na igreja, mas aí eu saí da igreja, fui para o meu trabalho. Aí trabalho lá com 10 pessoas próximo de mim. Ninguém é cristão. Né? E aí, se eu não estou firme na palavra, eu acabo seguindo essas pessoas. Andando no mesmo caminho que elas estão andando. Não vos conformeis, né? Então, na nossa igreja lá na Cristã de Nova Vida, a gente tem um curso de batismo, que a gente chama de iniciação cristã. E nas últimas turmas tem ido muito adolescente fazer o curso. E aí, no mundo do jeito que está, né, a gente tem que conversar muito com os adolescentes. Então, eu falo muito para eles assim, vocês estão aprendendo aqui da palavra de Deus, vocês estão lendo, os pais de vocês estão aqui na igreja. Vocês têm que entender que vocês são influenciadores. Vocês não são influenciados. Vocês é que são os influenciadores. Vocês é que influenciam os outros. Né? Não importa se lá no ambiente que você está, numa sala de aula com 40 pessoas, você é o único cristão. Você é a luz. Você é o único influenciador. Então, você não deve ser influenciado pelas outras pessoas. Né? Ao contrário, você deve falar de Deus para as outras pessoas, conversar sobre isso com as outras pessoas, para que elas também conheçam. Né? Porque, senão, a gente já está na igreja. Lembra a história do filho pródigo? Tem o filho que foi e tem o filho que ficou. Mas o que ficou estava perdido.
Então, às vezes a pessoa está na igreja Não está acessando e aquilo que tem perdido. direito. Né? Tá? Então, seja o influenciador no ambiente que você tiver, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, na escola. Então, é isso que a gente precisa ser. E esse curso, porque quase todo mundo tem algum problema financeiro. Quase todo mundo tem algum problema com dinheiro. Então, quando você faz o curso, você tem uma oportunidade de evangelismo. De falar disso para os seus colegas de trabalho que estão com problema. Né? Muita gente se converte fazendo o curso. Então, é importante, é muito legal, é muito transformador. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, se quiser levar esse curso, né, para a igreja, como é que faz para entrar em contato com você, Isso. com a Universidade da Família? Como é que faria? Aqui no Rio de Janeiro, eu e minha esposa somos responsáveis, porque em cada estado tem alguns treinadores responsáveis, né, Tá. por Estado ou implantar o cidade? curso. Em cada estado. É mesmo? Vocês Então nós, eu e Yara, a gente é responsável pelo estado do Rio de Janeiro. Caramba, tá. Né? A semana passada a gente estava lá em Macaé. Entendi. Né? Então, no estado do Rio de Janeiro, sempre entre em contato comigo. Tá. Né? Que aí a gente vai fazer esse trabalho. Posso dar o número? Pode dar o número, a gente Então, bota na descrição também. Isso. O meu número? telefone, que é o WhatsApp também, é 921, né? 98557-2492. 98557-2492. E o meu e-mail é bispo1080@hotmail.com. Bispo 1080. Tem Instagram também? O Instagram é jbispos57. jbispos57. Tá? Só entrar em contato com aí você. é só entrar em contato, que aí eu explico como é que funciona. Assim, a gente não faz curso em nenhuma igreja, a não ser que tenha o apoio do pastor presidente da igreja. Legal. Tá bom. Então, às vezes, alguém está ouvindo, alguém quer fazer o curso Sim. e tal. Conversa com o teu pastor, diz que você viu aqui o trabalho, gostaria de fazer o curso, gostaria de levar para a igreja. E, dependendo do pastor, a gente combina, eu vou lá e converso com ele, mostro o material, explico para ele como é que funciona. Porque agora mesmo, essa semana, 2 dias atrás, ligou para mim um pastor, aqui, em frente ao shopping aqui. Esqueci o nome da igreja agora. E para fazer, porque ele ouviu de alguém sobre o curso, sabia que eu era responsável. Alguém deu meu número para ele. Só que ele já tem outros cursos da Universidade da Família funcionando na igreja. Então ele já conhece. Ele já legal. sabe como é que funciona. Maneiro. Tá? Então é mais tranquilo. Mas para quem não conhece, ainda nunca ouviu falar em Universidade da Família, quer saber como é que é esse curso de finanças, aí fala com o teu pastor. Se você é pastor, me convida, eu vou lá, converso, explico como é que funciona tudo. Porque também já aconteceu, tem algumas denominações cristãs evangélicas que não têm essa prática do dízimo. Né? Então já aconteceu com a gente, isso foi lá em 2012, se não me engano. A gente conversou bastante com o pastor auxiliar de uma igreja, lá na Ilha do Governador. Conversamos, tratamos tudo, fomos lá, mostramos material, tal. Aí era uma igreja batista, a Assembleia acatou lá para a gente fazer o curso, pedi material. Aí no dia que eu fui levar o material, o pastor presidente da igreja estava lá. Aí conversamos mais um pouco, ele quis ver o material, só que essa igreja ela não tinha a prática do dízimo. E foi a única coisa que ele quis olhar no material. E assim, dízimo e oferta no curso é uma lição. São 10 lições. Não dá para pagar a lição. Então, né? assim, na verdade, dízimo e oferta está incluída em uma lição. Ela não é nem a lição toda. Tá. Na lição de contribuição, fala de dízimo e oferta. Então, ela é uma parte de uma lição. Então, tem outras 9 lições falando de várias outras coisas. Falando de filhos, do casamento, de honestidade, várias outras lições. Mas aí, porque a gente incentivava a prática do dízimo, ele não quis fazer o curso. Entendi. Aí eu falei, não tem problema, pastor. Se não discorda, a gente vai embora. Aí peguei o material todo e fui embora. Isso foi mais ou menos em fevereiro do ano 2012. Foi o ano que a gente fez mais treinamento. Depois de lá, a gente fez treinamento o ano inteiro. Então, Não tem que respeitar. a Universidade da Família, ela não entra em nenhuma igreja ou denominação
através de um irmão ou do pastor auxiliar. O pastor presidente Entendi, tem que concordar que vai ter o curso lá. Se ele não concordar, a gente não vai e Pra fazer- Deus abençoe aquela E família. pra fazer o curso tem que pagar, não tem? Isso, aí tem um valor, né? Sim. Tem um valor. E o valor sempre é do material, Sim. porque a gente que implanta o curso ou que ministra o curso, a gente não ganha nada para isso. Né? Isso é um trabalho missionário. Entendi. Tá? Então, o material de quando da implantação, que é quando a pessoa vai fazer o treinamento de líder, Certo. o valor é R$220. Então, ele recebe esse material aqui. É o livro, o manual de aplicação prática, o manual do participante e o guia do líder. Tá? É o material do treinamento de líder. Se só vai fazer o curso, as pessoas fizeram treinamento de líder, agora estão chamando a igreja para fazer o curso. Você só vai fazer o curso, o valor é R$144, porque tem material que não vai. Entendi. Então, tem menos material. E tem que cobrar pra criar o gatilho do compromisso. Porque Isso. se você também tudo você tá- de graça, o cara Não é vai. de graça, né? Isso- Livro não é de isso- graça. isso é Todo importante. custeio de No mínimo livro, material. é o mínimo E- material. E assim, o material é bom, é bem apresentado e ele vai ficar contigo para sempre. Pra rever. O livro, como o Jonathan falou, já leu o livro 3 vezes. Você vai Né? marcando lá e Vou vê estudar. como- Vai E aí, porque em todas as lições, no finalzinho, tem uma colocação assim, baseado no que você aprendeu, o que você pretende, que decisão você pretende tomar para a tua vida de agora em diante? Fez a lição de trabalho. Baseado no que você aprendeu, o que Onde você vai aplicar, como é assim, que você na vai sua vida aplicar a na partir de tua vida agora? prática, a partir de agora, o Legal. que você pretende fazer? E a pessoa vai lá e escreve, em cada lição tem isso. Então, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar com a pessoa depois que terminou o curso. De tempos em tempos, ela vai dar uma olhada no compromisso que ela fez quando estava no curso. Pô, quando eu fiz o curso, eu disse que ia fazer assim. Isso eu não estou fazendo. Eu acho que eu tenho que me arrumar aqui, me organizar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você Sim, falou sim. que você como professor, não como alguém que ajuda a implantar e faz tudo, não recebe um trabalho missionário. Isso. O custeio seu, você mesmo que... Eu mesmo custei, a gente mesmo custei. Caramba, Caramba. que bênção. Do Não translado... Aí, assim, quando a gente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Mas aí se eu vou fazer... abençoar vocês também, como Se eu- funcionário... não, isso acontece, Legal, tá? legal. Mas a gente não fala nada. Quando o treinamento, o curso é aqui no Rio de Janeiro, aqui, Sim. por aqui mesmo, na cidade, aí a gente não fala nada não. Aham. Né? Mas quando, por exemplo, fui para Macaé, Curitiba. aí eu Tem que ficar no peço, hotel lá, né? hospedagem e combustível e pedágio. Entendi. Então a igreja vai pagar o combustível e o pedágio e a hospedagem. E acontece em Não. outro estado querer que você vá. Não, Sei lá, isso tô fazendo pergunta. Pode ser. Não, isso raramente acontece Porque porque tem vocês têm treinador por em todos é, os por estados, estado. entendeu? Aí Então, você acaba se indicando. Indicando alguém mesmo, de né? Curitiba ligar para mim, Jorge, eu conheci você lá no encontro, Isso, você ministrasse. Não, tudo bem, meu irmão, mas vou te dar o Tem nome de alguém 2 já? treinadores aí que tem aí, Entendi. você fala com eles que estão perto Sabe de onde, você. sabe onde é que eu conheci ele? Te falei isso aí? Foi. No navio Logos. É. Sabe aquele navio Logo missionário? Hope, né? No Logos Maneiro, Hope. Logos Hope, Eu fui lá maneiro. visitar o Isso. navio lá no centro da cidade e tal. Maneiro, que E aí eu maneiro. vi lá, Muito ué, legal. curso curso não, era um seminário, né? Era um seminário, de- uma palestra, na verdade. de finanças. finanças. Eu falei, pô, já gosto, né, sobre finanças. aham. Aí fui lá com esse cara, fiquei apaixonado, cara, apaixonadíssimo. Maneiro, eu comprei na maneiro. hora o livro. Aham. Aí fui pra casa, comi o livro todo. Aí depois eu falei com a Elisângela, lá da igreja, lá no Ministério de Casais. você foi Ela lá, chegou né? a fazer um seminário. Isso, Mas isso. acho que realmente lá na nossa igreja a gente precisa de um líder, assim, É. uma pessoa que encabece. Ela tem muita coisa, né? A Elisângela. isso. Ela tá fazendo Casados pra Sempre, tá dando super certo lá, cara. Tá uma bênção. Eu tô igreja. organizando esse treinamento que deve ser em outubro, Tá. na segunda quinzena de outubro. legal. Né? Tá. Assim, a gente organiza o treinamento na igreja que abrir. Uhum. E eu sempre pergunto pro pastor, normalmente aparecem outras Trazer pessoas de de outras fora. igrejas que querem fazer o treinamento. Aham. Tem problema a pessoa vir fazer o treinamento aqui? Aí, se ele disponibilizar, não tem problema. Eu até Esse aviso outubro, e divulgo. onde que é em eu, outubro? eu coloco sempre no Instagram, Tá. que tem. Onde que é esse em outubro? Onde? Esse vai ser aqui em frente ao Norte Shopping aqui. Ah, legal. Aqui eu não trouxe o Pilares nome da ali? igreja, Ele é eu anotei em outro pilar, lugar. abolição? Abolição. Abolição, tá. É abolição. Ah, legal. Se alguém tiver interesse, Pastor manda mensagem. Valmir Cohen. Uhum. O pastor é um senhor, é bem conhecido ele, pastor Valmir Cohen. É a igreja dele. É Batista? Igreja Batista?
É PIB? Não, ele originalmente, inclusive, ele para o Valmir, é da Nova Vida, do então bispo deve ser Roberto Nova Vida. Macalester. Tá. Mas é outra denominação dele. Ótimo. Então, se alguém quiser participar, entre em contato Isso aí, com nesse ele, se ele contato, consegue nesse encaixar contato lá. que eu passei, sempre faz contato comigo. Ah, legal. Porque aí eu vou conversar com o bom. pastor e Perfeito. acertar. Uma mensagem? Mensagenzinha no Cara, uma finalzinho? mensagenzinha no final. Assim, eu vou A ler um texto aqui. gente sempre que está terminando, Jorge, Sim. a gente pede para o nosso entrevistado deixar uma mensagem final para a galera, para as famílias que estão te assistindo, para as casas que estão te acessando agora, que essa mensagem seja para o coração delas. Eu vou ler um texto aqui que está em Isaías 48. Isaías 48, no versículo 17. Isaías 48, 17. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Então, Deus ensina, através dos vários instrumentos, no caso de finanças, através desse curso Crowd, Deus ensina e guia no caminho. Então, por isso que eu digo que o curso não tem um professor, ele tem um líder. Porque você vai aprender com o próprio Deus, na hora que você estiver fazendo a lição. O Espírito Santo vai conversar contigo. Amém. Amém. Muito bom, cara. Amém. Que benção. Obrigado, pastor. Obrigado. Ô, pastor não é pastor? Você Não, então vai sou ser- diácono vai ser- lá vai na ser- CNV. É bispo, ele é bispo. Jorge Pode Bispo. chamar de bicho lá dentro. Jorge, obrigado pela tua presença. aí. Amém, Foi amém, amém. ótimo. Foi muito bom. Obrigado Gerar pelo vidas aí convite. através da tua e que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado, João? Jorge. Valeu. Valeu. Galera, Valeu, obrigado. galera. Dá um Obrigado. like. Compartilha, se inscreve. dá um like. Compartilha. E Segue ele chama no esse cara que Instagram. vale a pena lá para sua igreja. Manda uma mensagem Contata pra ele lá lá que no vai ter WhatsApp. bênção lá pra tua igreja, pra tua vida, Isso aí. pra Faz tua essa família e missão pra tua igreja. acontecer lá, né? Isso. É o projeto missionário. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu. Então, lá em casa, mais moderno, eu faço uma planilha e deixo lá. Qualquer coisa que a gente quiser gastar, vamos lá olhar a planilha para ver como é que tá. Quando eu casei, eu fazia no caderno. Né? Eu sou velho, né? Então não tinha esse negócio antigamente. Então eu fazia no caderno. Já tem um período, a gente comentou isso recentemente. Antigamente não tinha banco em cada esquina. Muito menos banco 24 horas. Para pegar o jeito. Muito menos cartão, muito menos aproximação. Então o que a gente tinha que fazer? O dia do pagamento, normalmente a gente trabalhava meio expediente. Para poder ir ao banco, o banco fechado. Aí você ia no banco, era aquele dia do mês que você tinha. Aquele licença de pagamento, né? Isso, mais ou menos isso. Aí o que a gente fazia? Pegava o dinheiro todo, velho. Não ia poder voltar lá. Aí como é que a gente fazia? Pegava o dinheiro, eu chegava em casa já casado, né, com minha esposa, fazia a mesma coisa, pegava os envelopes e o orçamento era assim, dinheiro para compra de mercado. Aí enfiava o dinheiro ali, tanto. Para lazer, o envelope do lazer, tanto. E botava assim, aí chegava quase no final do mês. Será que dá pra gente fazer isso assim, olhar no envelope do lazer? Não dá não, acabou, não tem nada. Era desse jeito, hoje tá moderno, né?